Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai aqui da República Argentina, da região da Vila Isabel. A gente está no lado esquerdo, em direção aos Batel, ao centro, e Água Verde, a gente está no lado direito, mas daqui a pouco eu mostro essas peculiaridades para vocês. Antes, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, já considera ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar criando conteúdos como esse, além de ter conteúdos exclusivos como membro. Por sinal, essa semana saiu um conteúdo exclusivo aí para os membros, bem interessante, em que a gente mostra o nosso caminho do trabalho. A gente vai aqui, então, até a Praça do Japão, debatendo um tema que saiu aí recentemente, que é 84% dos curitibanos gostam do seu bairro. Na verdade, o curitibano ele tem uma ligação muito forte com o seu bairro. E essa porcentagem de quase 90% não é espantosa para quem conhece a natureza da cidade e a maneira também como o cidadão se relaciona com a cidade, com o seu bairro e com a comunidade no entorno. Isso é bem interessante porque quando a gente passeia pelos bairros aqui da cidade, a gente sempre vai discutindo um pouquinho do que tem nos bairros. Vocês já perceberam que a maioria dos bairros aqui de Curitiba tem parques, é bem atendido. Quero só mostrar uma coisa para vocês. Desse lado aqui, a gente está na Vila Isabel. Se você vai para o outro lado da República Argentina, você está no Água Verde. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aonde que esse limite de Vila Isabel e Água Verde termina no lado de cá. Vila Isabel e Água Verde já são bairros que tem vídeo aqui no canal, inclusive a gente fala num dos vídeos do Água Verde sobre o porquê que ele é também um bairro perigoso aqui na capital paranaense. Mas voltando ao nosso tema, então, o que acontece? Em geral, os curitibanos têm uma relação de afeto com o seu bairro, muitas vezes porque nasceram nesses bairros e continuam a morar ali, ou seja, tem uma relação de tradição e familiaridade com ele, sobretudo nos bairros tradicionais, além de, em alguns bairros, você ter acesso a comércio, como é o Juevê, que a gente já mostrou aqui no canal, como é o caso da própria Vila Isabel e do próprio Água Verde, como é o caso do Boqueirão também, como é o caso do Pinheirinho, que a gente também já mostrou aqui, e alguns bairros são ao contrário, são extremamente residenciais, como é o caso do Gulang, como é o caso, deixa eu pensar assim, nos bairros que a gente já mostrou, um trecho ali do Bacaxeri também, a gente mostrou a área mais movimentada, mas a própria Vila Isabel, mas ali no caso do Bacaxeri tem várias regiões que são mais comerciais também, mas aqui a própria Vila Isabel, algumas regiões do Portão, e os bairros de Curitiba têm uma tendência a fortalecer aquele aspecto que a gente já falou aqui no canal da reserva, de o curitibano ser reservado. E vocês sempre comentam que não veem pessoas nas ruas dos bairros residenciais. E isso se dá justamente porque em Curitiba é muito comum você ter a questão dos carros, da movimentação via carros. Você tem um aspecto que é a questão de as pessoas estão cada vez mais individualizadas, então elas estão mais em si mesmadas, buscando relações mais dentro da sua própria comunidade, dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua própria relação de trabalho.
e saindo menos para as ruas. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui a nossa República Argentina, antes de a gente voltar para o assunto. Essa é também uma das maiores avenidas de Curitiba. Ela vai ali da região do Capão Raso até o Batel. E se a gente pensar que lá no Pinheirinho ela é a Winston Churchill, e a gente já andou por ela lá no Pinheirinho, ela é realmente uma das mais importantes e maiores aqui de Curitiba. Então, muitas vezes, voltando ao nosso assunto principal, muitas vezes o curitibano não precisa sair do seu próprio bairro para usufruir de serviços da cidade. Faz com que ele tenha aquela reserva que a gente tanto fala, aquele momento mais particular, mas ao mesmo tempo acesso à saúde, acesso a cafés, acesso ao transporte coletivo, que por sinal é um dos pontos altos apontados pelos moradores. Quase 80% da população curitibana aprova o transporte coletivo. Então, você tem terminais na maioria dos bairros, você tem tubos que cortam as principais localidades, você consegue chegar com certa facilidade em vários lugares. Tudo isso gera esse senso de você ter tudo à tua mão. Então, boa parte dos curitibanos não se mudaria de região. Quanto mais jovem é a pessoa, entretanto essa pesquisa ela aponta pra gente, menor é a satisfação. Quanto mais jovem, mais fácil a pessoa permanecer em Curitiba, mas mudar de região. Isso por quê? Pela vontade de ver coisas novas, por ainda não ter esse senso de pertencimento a uma comunidade específica, por querer se desvencilhar, aquela coisa do jovem rebelde, de querer se desvencilhar daqueles laços familiares. Então, tudo isso contribui. Mas, de uma maneira geral, a gente vê o curitibano como alguém pertencente aos bairros. Pensa aí, você que é de Curitiba ou que tem uma relação forte com os curitibanos, com alguém aqui de Curitiba que nasceu na cidade, como essa pessoa tem uma relação forte com determinados bairros. Pensa nas famílias de Santa Felicidade, aquela origem italiana. Pensa também ali no Umbará, aqui no Água Verde, a própria imigração portuguesa em alguns bairros aqui de Curitiba. A gente pode pensar na imigração ucraniana, ali na região do Bigorrilho. Enfim, são inúmeras as relações que a gente tem dessas populações com os seus bairros. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Na quadra anterior, o lado de cá deixa de ser Vila Isabel e passa a se tornar Água Verde. Então a gente está só no Água Verde. E lá onde a gente gravou a feirinha do Água Verde, a feirinha noturna, é onde tem o limite entre Vila Isabel e Portão. Então a feirinha ela fica, na verdade, ali no limite entre Vila Isabel e Portão. Isso é bem interessante porque mostra como os bairros de Curitiba se dividem. Então, voltando, quanto mais jovem a pessoa, o cidadão, o curitibinho, mais propenso ele é a mudar de bairro. Claro que depois isso vai se tornando menos frequente, talvez, porque ele vai voltando a ter um senso de pertencimento. Isso é interessante também a gente observar aqui na cidade.
Conta pra gente se aí na tua cidade também é assim, também existe esse senso de pertencimento, de identidade, de você ter uma relação familiar com o bairro em que você nasceu, em que você cresceu, se você ainda mora nesses bairros. Se você é aqui de Curitiba também, fala que bairro você mora ou que bairro que você nasceu e como que é essa relação entre você e o seu bairro. Aqui agora a gente vai passar a Getúlio Vargas, que é uma avenida também bem importante aqui na capital paranaense. Começa lá na Arthur Bernardes, perto dela, e vai até a região ali do Rebouças, perto do Prado Velho, na verdade. Ela chega, depois eu não sei se quando ela passa da Marechal, se ela continua sendo Getúlio Vargas ou se ela muda de nome, mas até ela chegar na Avenida Marechal Floriano, ela é Getúlio Vargas. Tem um café muito bom aqui chamado O Forneiro na Getúlio, que a gente recomenda bastante. Ali atrás de onde a gente saiu tem um festival, e aqui também tem um festival que é um dos melhores mercados aqui de Curitiba, uma rede que expandiu bastante durante a pandemia e é uma empresa também genuinamente, não sei se curitibana, mas paranaense. Eu acho que ela é curitibana, se eu não estou enganado. E aqui a gente ainda está no Água Verde. A gente vai chegar na Praça do Japão, que é o que divide Água Verde e Batel. Praça do Japão, que já tem vídeo aqui no canal também. É um dos primeiros vídeos que a gente gravou. Então, corre lá, assiste. Se você está aqui há pouco tempo, eu acho que é o segundo, terceiro vídeo aqui do Curitibano. Então, vale bastante a pena você visitar esse vídeo. Então veja aqui, é uma caminhadinha, na verdade, curta. Eu acabo andando rápido, então é uma caminhadinha curta. Essa questão de curitibano agora, amar o bairro, amar o seu bairro, mesmo aquele bairro que ele adota, é muito comum. As pessoas têm essa relação de afetividade, essa relação de carinho, de amor com o seu bairro. Um pouco por você viver e experimentar a cidade, a sua vida em Curitiba, naquele espaço, e também por você muitas vezes não precisar se deslocar para o centro para fazer determinados serviços, determinadas tarefas de lazer também. Você pode ir num café, por exemplo, no Boqueirão, como é o café. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu tô com limão rosa na cabeça, mas o limão rosa é o café da Vila Isabel. Mas é um café que a gente já gravou vídeo lá também, a gente vai deixar ali na descrição. E você vai passando e você tem aí inúmeras possibilidades de experimentar e viver a cidade. E isso que é muito legal. Veja quantos ônibus passando por aqui. Aqui passa, por exemplo, o Santa Cândida Capão Raso, que corta a cidade, que corta boa parte de Curitiba. Você consegue, com uma passagem, fazer todo esse trajeto. Por isso que Curitiba é sempre lembrada pelo seu transporte coletivo. Não significa que você não tenha lotação, que você não tenha problema, mas é um aspecto que acaba se tornando natural dentro de um ambiente urbano. Olha que legal. Essa é a Curitiba da vida real, agora 10 para as 6, então é a hora em que todo mundo está saindo do trabalho mesmo,
é a Curitiba acontecendo, vivendo, existindo, como a gente sempre fala. A Curitiba da vida real, a Curitiba que você só vê aqui no Curitibando, olha só. Esse é um ligeirinho, que é o ônibus que vai pelas canaletas, mas de uma maneira expressa. Vamos só esperar, vai ter um carro que vai virar e aí a gente pode atravessar, que aqui não tem sinaleiro pra gente. Mas é uma das vias aqui de Curitiba que eu acho que é melhor sinalizada, melhor para você caminhar mesmo. Tanto que a República Argentina ela foi recentemente reformada para que ela fosse uma rua muito mais focada no transporte coletivo e nos pedestres que nos carros. Veja que ela é bem estreitinha, a via dos carros, e você tem uma parte muito larga das canaletas e uma calçada também, na sua maioria, larga. Só que a gente tem uma espécie de pracinha, uma espécie não, né? A gente tem uma pracinha. Aqui mais um prédio sendo construído. A gente já está quase chegando ali no nosso objetivo. E aqui onde tem o tubo, note também que a calçada e a rua se juntam. Então você precisa prestar atenção para você não caminhar no meio da rua. Agora, isso não vai acontecer porque tem bastante carro, mas em momentos de menor movimento, você pode se confundir isso acontecer. Como se fosse uma grande passagem elevada aqui. Olha só, e a gente já está vendo ali em cima a Praça do Japão. A gente passou já por vários cafés, vários espaços de convivência ao longo do nosso passeio. E é uma via, como a gente falou, muito importante. Então a gente, de tudo que é tribo, tem criança, tem adolescente, tem a galera também que mora em situação de rua. Então, e a gente já fez vídeo sobre esse assunto aqui no canal, então se você não assistiu, a gente debate isso também. É um assunto que a gente trouxe para discussão. Ali, ó, em vermelho, o monumento da Tomiotaki, na Praça do Japão. Aqui, uma casa histórica de Curitiba, que eu não sei a história dela, mas para ela estar aqui ainda inteira nessa região, ela é uma sobrevivente, porque o que não virou prédio, virou clínica, virou comércio, e ela aparentemente é uma casa ainda. Legal isso. Depois a gente, ó, só mostrar aqui para vocês. Olha que linda a República. É uma das minhas regiões favoritas. Aqui, se eu não estou enganado, a Silva Jardim. E ali a gente está chegando na Praça do Japão. Vamos lá. Essa mudança de clima deixa o nosso nariz meio complicado. Estava muito quente, daí agora está refrescando, ar-condicionado no trabalho o dia inteiro, a gente acaba ficando meio assim. Vamos atravessar rapidinho. Aqui tem que ter um pouco de atenção. Ali uma travessa, que é a Travessa Lang, do bairro Gulang, né? Essa é a referência do nome da travessa aqui. A escultura da Tomiotaki, o monumento que já explicamos aqui no Curitibando. Ali o memorial japonês. Então tudo isso
tem vídeo aqui no canal, olha só. A República daqui, que linda. Fala a verdade. Se não merece o teu like, não sei mais o que pode merecer. Olha só que legal. A gente não vai entrar na praça, porque eu quero que você assista ao vídeo sobre a Praça do Japão. É um vídeo muito bonito, que a gente mostra tudo, tintim por tintim. E você, também ama o seu bairro aqui em Curitiba? Você também ama o seu bairro aí na sua cidade? Conta pra gente aqui nos comentários, que eu espero que você tenha gostado desse vídeo e desse passeio. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!